A gente sabe que o tema do ano é ano do construir, né? Nós passamos pelo ano dos fundamentos, que foi um tema muito importante, que a gente, mesmo não estando aqui, a gente acompanhou algumas pregações, algumas coisas, porque foi um tema que o Senhor também colocou muito no nosso coração no ano passado. E esse ano o Senhor também colocou muito no coração da nossa família, sobre construir experiências profundas com o Senhor, né? E o tema desse ano é o ano do construir, né? Eu tenho certeza, o tema de fevereiro e janeiro, ele é muito profundo e ele constrange muito meu coração, que é falando sobre a presença do Senhor, né? Essa presença do Senhor, que, como já foi falado aqui, ela está ao nosso redor em todo o tempo, mas existem momentos onde ela se manifesta, né, de maneira palpável, e essa presença do Senhor, ela me constrange muito. E aí, pensando em tudo aquilo que o Senhor já ministrou e ouvindo tudo que o Senhor já ministrou aqui na CEPAC durante esses dias a respeito de construir um lugar para a presença do Senhor, pensando em tudo aquilo que nós já vivemos também durante esses anos, durante esses dias, e unindo, né? O Senhor começou a ministrar o meu coração sobre aquilo que nós temos vivido como família, aquilo que a CEPAC tem vivido como família, e aquilo que o Senhor quer falar para nós esse ano, para a gente caminhar sobre essas palavras. Me veio muito um entendimento, e eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. O Espírito do Senhor me levou a compartilhar com vocês essa manhã, meus irmãos, que é construir um lugar para a presença do Senhor em família. Construir um lugar para a presença do Senhor em família, unindo as gerações para construir esse lugar para o Senhor, sabe? Então, eu peço que se seja o seu coração aberto para essa palavra, que o Espírito possa sondar o nosso coração, que Ele possa calar a voz do nosso eu, a voz do inimigo, em nome de Jesus, e que Ele possa falar aquilo que Ele quer, em nome de Jesus, assim como Elias orou. Eu quero ler em João 17, 20, do 23, rapidinho. Eu vou ler na minha versão aqui, é a King James, e fala assim, ó. João 17, do 20 ao 23. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. Para que eles possam ser perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes. E que o amastes assim como me amastes. Amém? Meus irmãos, como eu falei, o Senhor está ministrando muitas coisas nesses dias para nós como igreja a respeito de quem nós devemos ser nesse lugar de construir uma presença do Senhor. Como que nós devemos agir, né? Qual é a nossa posição? Qual deve ser o nosso coração? E enquanto eu ouvia as pregações, a gente recebeu essas pregações, o Senhor começou a falar comigo sobre nós fazermos e nos tornarmos essas pessoas para chegar num lugar, né? Nós estamos construindo a presença do Senhor para chegar num lugar, que é contemplar essa presença do Senhor entre nós. E é entre nós. E esse texto, Jesus, a parte que eu me apego nesse texto para compartilhar com os irmãos, é que Jesus ele fala que Ele estará em nós, assim como Ele está no Pai, para que nós possamos chegar num fim, a unidade perfeita. Então nós estamos construindo um lugar para a presença do Senhor, para que nós possamos contemplá-lo juntos, em família, sabe? Então, a partir desse texto, quero construir com os irmãos nessa manhã essa mensagem a respeito de nós estarmos em família com o Senhor, construindo esse lugar.
E em toda a história, meus irmãos, Deus ele revelou e chamou homens. Ele se revelou e chamou homens de maneira individual, né? No individual, para que esses homens pudessem construir juntamente com o Senhor um lugar para que Ele pudesse se revelar no coletivo. Então, se a gente for pegar, né, desde o início, em Gênesis, do 1:26, fala que Deus, quando Ele foi criar o homem, Ele fala, façamos, né? Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Parte A. Então, Deus, no início de todas as coisas, Deus já estava apontando que o reino e a presença dele era para ser vivida no coletivo. Ele estava como Pai, como Filho e como Espírito. Então esse lugar para a presença do Senhor, meus irmãos, ele é feito de maneira coletiva, não apenas na individual, né? Quando nós olhamos para as histórias, para os exemplos bíblicos que existem, de Deus chamando homens para construir algo com Ele, nós podemos olhar, por exemplo, para Noé. Noé foi um homem chamado pelo Senhor de maneira individual. Deus se revelou a Noé de maneira individual e pediu para ele construir algo com ele, com Deus. E a partir desse lugar onde Noé, de maneira individual, recebeu o chamado do Senhor para construir, como nós temos ouvido nesses dias, o Senhor levou ele para o coletivo, quando a sua família foi salva juntamente com ele na arca. E ali o Senhor começou a se manifestar aos homens, de maneira coletiva. Abraão também foi um outro homem chamado pelo Senhor de maneira individual. Foi chamado para construir um lugar para a presença do Senhor de maneira individual. Mas assim que Abraão respondeu esse chamado, o Senhor levou ele para um lugar de coletividade, um lugar de família. E ele caminhou com a família dele, e a bênção que o Senhor derramou sobre ele, e a palavra que o Senhor tinha para ele, a partir desse lugar onde ele estava construindo um lugar para a presença do Senhor, é de famílias abençoadas. Famílias que seriam abençoadas. Moisés, outro homem que foi chamado pelo Senhor de maneira individual, para construir um lugar para o Senhor, para construir um lugar na presença do Senhor na geração dele. E a partir desse chamado individual, o Senhor levou ele para um coletivo, a nação de Israel. Um povo que se reunia para glorificar o Senhor e para poder construir esse lugar para o Senhor. E o maior homem da história, que recebeu o maior chamado da história, de uma maneira que só ele poderia cumprir, foi o próprio Jesus Cristo. Ele foi chamado pelo próprio Deus para construir um lugar que jamais seria destruído, esse lugar da presença do Senhor. E quando ele cumpriu o chamado dele de maneira individual, o que foi abençoado foi o coletivo, a igreja. Aqueles que abrirem o coração para o Senhor. Então, mais uma vez, o Senhor, Ele mostra para nós, né, que assim como esses homens foram equipados e foram chamados pelo Senhor de maneira individual, o produto final era o coletivo, era a família, eram pessoas. Então, para a gente continuar nessa manhã falando sobre isso, sobre construir um lugar na presença do Senhor, a gente tem que pensar que o Senhor quer nos levar para construir esse lugar de maneira coletiva, em família. O Senhor tem ministrado no meu coração esses dias, meus irmãos, já faz um tempo, sobre a importância das gerações, sabe? O Senhor tem me levado ao texto de que uma geração contará a outra, os pais voltarão o coração para os filhos para os pais. E como que nesses dias é importante a gente estar conectado uns com os outros. A gente tem sofrido diversos ataques assim em relação à família de Deus, à igreja, né? Vindo tanto por um mau testemunho quanto por valores que são confrontados com valores do mundo. E nós estamos engajados em construir um lugar para a presença do Senhor desde que a igreja foi inaugurada, desde que Deus se revelou ao homem. Só que todas as vezes que homens tentaram de maneira carnal fazer isso, e de maneira egoísta e individual, trazendo para si mesmos benefícios desse lugar na presença do Senhor, parou, acabou, não deu certo. Porque a gente olha lá para o início, Deus está falando assim, ó, isso é feito em família, isso é feito em conjunto, sabe?
existe sim um lugar de início onde o Senhor tem um chamado individual para cada um de nós. Mas a minha realização não deve estar em que tudo para mim seja bem sucedido e que eu desfrute de maneira individual disso, sabe? Nós somos chamados para ser missionário, mas isso abençoa todos nós que somos do coletivo aqui. Você foi chamado para servir a igreja de alguma forma, não é somente de você estar vivendo plenamente a sua vocação, o seu chamado. Não, o Senhor chamou para que você faça parte do corpo e sirva o corpo. Então, quando nós falamos sobre construir um lugar para a presença do Senhor, não é para que eu, Kenny, tenha benefícios disso, mas é para que nós, como família, tenhamos o benefício disso. Da presença do Senhor entre nós, alinhando o nosso caráter com dele, alinhando os nossos propósitos com dele, sabe? E se eu não tenho você, meu irmão, do lado, vai dar chabu, vai dar ruim. Assim como o Senhor capacitou e equipou esses homens para construir com ele coletivamente esse lugar para a presença dele habitar, né? E se revelar também a outros homens, aos perdidos, nós também recebemos essa capacidade e essa forma, que é o Espírito Santo, sabe? É o Espírito Santo. E no Novo Testamento, quando vai falar sobre o Espírito Santo, meus irmãos, a respeito dessa capacidade que nós recebemos do Senhor, de nós, homens caídos, homens que carregamos a marca do pecado no nosso coração, conseguir construir um lugar para a presença do Senhor, é através do Espírito Santo. É por meio dele, porque nós aceitamos a Jesus, reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, nos arrependemos e a partir desse lugar nós recebemos o Espírito em nós. E no Novo Testamento, quando João vai falar sobre o Espírito, no grego ele fala que o Espírito é o Paracletos. E esse Paracletos é em nós e ao nosso redor. É aquele que está em nós e ao nosso redor. É também chamado para ficar ao nosso lado, sabe? Em João 14,16 fala que Jesus fala, né? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Então, meus irmãos, o Espírito Santo não é sobre só o que Ele está fazendo em mim, ou porque Ele está em mim que eu consigo construir algo com o Senhor, mas é aquele que está ao lado. Então, sabe quem está ao meu lado? São vocês. O Espírito que está em vocês está em mim. E eu dependo de vocês para construir esse lugar para a presença do Senhor. Sabe? Existe até um ponto onde eu posso chegar nessa construção da presença do Senhor. Mas existe um outro momento que eu preciso dos irmãos. Eu preciso da igreja do Senhor. O Senhor, Ele nos chama para construir juntos. O significado desses paracletos é isso. Um está ao lado do outro. O Espírito Santo que está em mim está em você. O Espírito Santo que está em você está em mim. E Ele está ao meu lado, Ele está comigo, e Ele está com você. E nós estamos juntos, sabe? Então, esse Espírito Santo que está em nós, Ele é a presença de Deus, né? Ele é a presença de Deus em nós. E com o papel que Ele tem de nos santificar, de nos transformar, de nos revelar coisas grandes a respeito do Senhor, Ele tem esse papel de nos unir, para que nós possamos construir juntos, porque cada um aqui tem uma característica diferente, tem uma personalidade diferente, né? E a gente pega, por exemplo, falando sobre construção, a partir do momento que cada um de nós somos diferentes, se não existe algo que nos une, a gente vai para cada canto da terra, como em Babel, né? O Senhor derramou ali línguas diferentes, e a partir daquele linguajar diferente, culturas diferentes, formas diferentes, e a partir disso acabou aquilo que estava sendo construído, deixou de se construir. Mas não mais é assim agora com o corpo do Senhor. Nós recebemos um Espírito que, apesar de todas as coisas, nos une, para que nós possamos construir juntos um lugar para o Senhor. E eu me alegro muito por tudo que o Senhor tem ministrado nesses dias, a respeito de quem nós devemos ser para construir esse lugar para o Senhor, qual a nossa posição. E o Senhor está falando para nós nos unirmos agora para isso, sabe? É muito triste porque nos dias de hoje a gente tem visto, claro que isso por toda a história sempre aconteceu, divergências, formas de pensar diferentes, mas hoje, talvez seja porque eu alcancei um certo nível de maturidade, de compreensão de mundo, né? E estou enxergando divisão.
Talvez sempre existiu, mas hoje eu enxergo muita divisão dentro da igreja. E como que igreja? O Senhor não chamou só a CEPAC para construir um lugar para a presença dele na terra. Ele chamou a igreja como um todo, ele inaugurou uma igreja como um todo. Então a igreja como um todo tem que estar engajada em construir um lugar para o Senhor. E nós temos visto, sabe, na nossa própria nação, uma divisão por N motivos, sabe, se dividindo para que não haja construção desse lugar para o Senhor, sabe? E nós sabemos que existem aqueles, né, sempre existirão os remanescentes, mas o Senhor não quer construir algo a partir de uma parte da igreja dele, Ele quer construir isso com a igreja como um todo. E existem palavras que vêm sobre nós, que há um tempo vindo de grande arrependimento, de grande derramar mesmo de coração e de quebrantamento. Então nós devemos orar por esses dias, meus irmãos, porque eu não creio uma igreja que age dividida. Sabe, eu não creio em um lugar que Deus desce para a presença dele dividida, sabe? Eu não creio que nós aqui juntos, falando mal, sabe, dos irmãos, falando mal da igreja, falando mal das coisas na doutrina que eu não concordo, sabe, falando mal do jeito A, do jeito B de cada irmão, que esse lugar vai ser onde o Senhor vai repousar a sua presença. O Espírito do Senhor, Ele vai vir para nós, sabe por quê? Para que nós possamos estar em perfeita unidade. Eu quero estar em perfeita unidade com vocês, meus irmãos, para construir esse lugar para a presença do Senhor. Sabe? Eu quero, independente de onde eu estiver geograficamente, saber que nós estamos perfeitos em unidade, construindo esse lugar para a presença do Senhor. Que as palavras que nós recebemos aqui, elas de fato estão entrando no nosso coração. E não apenas para que eu tenha a minha vida perfeita, mas para que nós possamos estar juntos de maneira perfeita. E quando isso acontece, meus irmãos, tenho certeza disso, nós quebramos os paradigmas dessa sociedade. Sabe, daquela correria do dia a dia, de trabalhar, de estudar, de fazer faculdade, de ter que correr atrás dos filhos, dos pais, tudo que essa sociedade traz para nós, para que nós possamos gastar os nossos dias. Mas se nós de fato somos, sabe, insistentes, se nós estamos constantes e profundos em fazer com que essa unidade perfeita na construção desse lugar para a presença do Senhor aconteça no nosso meio, através de estarmos juntos, nos dedicando, sabe, à oração, ao ensino da palavra, nos dedicando a todas as disciplinas espirituais, o Espírito vai nos conduzir para que nós possamos estar em perfeita unidade, meus irmãos. Para que nós possamos estar juntos, e aí nós vamos quebrar esses paradigmas que a sociedade coloca para nós, essas demandas que tomam os nossos dias. Vai continuar rolando, vai continuar acontecendo, mas a minha prioridade é fazer com que a presença do Senhor esteja entre nós. E aí eu vou fazer isso e nós vamos nos desdobrar, o Espírito vai nos conduzir, sabe? Para nós estarmos juntos, tanto nesse lugar aqui, nessa estrutura, quanto está na casa uns dos outros, quanto está no Espírito uns com os outros, sabe? E é para esse lugar que o Senhor vai nos levar, para que aconteça, sabe, coisas grandes, para que as palavras dele se cumpram de mover, de transformação, de pessoas sendo cheias do Espírito, de um grande arrependimento. Isso vai acontecer quando nós estivermos construindo juntos lugar para a presença do Senhor, não de forma dividida. A presença de Deus, ela repousa, né, onde todos estão unidos. Ela repousa nesse lugar, onde todos estão unidos. E nós seremos abastecidos pela presença do Senhor, para que a gente possa avançar nessa construção juntos. Então, pensando que a presença do Senhor vai repousar sobre nós, nós de fato vamos ter uma ideia de que nós estamos realmente construindo um lugar para o Senhor, não apenas quando nós estivermos vivendo uma vida com o Senhor de maneira individual. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque é isso que o Senhor está ministrando no meu coração nesse momento. Em Atos 1:8, da parte A, Jesus fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês. Jesus não está falando, Pedro, quando você estiver me buscando de forma individual, eu vou derramar o meu Espírito sobre você.
Não, quando Jesus disse que o Espírito viria, ele falou, é sobre vocês que ele vai vir. É sobre todos vocês. Quando a minha presença vir, vai ser sobre todos vocês. Atos 2:1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Todos estavam juntos. Sabe? Eles estavam juntos. E aí fala que eles sempre se reuniam para orar junto, para comer junto, para beber junto, para chorar junto. Nas aflições eles estavam juntos. Sabe? O Espírito do Senhor, ele virá sobre nós com poder quando nós estivermos em perfeita unidade, meus irmãos. Atos 4:31. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam juntos em oração, eles estavam reunidos, eles estavam construindo um lugar para a presença do Senhor juntos, eles não estavam divididos, eles não estavam de maneira egoísta, buscando o Senhor naquele lugar, não, eles estavam num só pensamento, num só coração, e ali a presença do Senhor desceu. Ali o Espírito do Senhor desceu, meus irmãos. Então a presença do Senhor, ela se repousa num lugar onde todos estão unidos. Sabe? E para que esse processo ele evolua na nossa vida e de fato a gente possa viver a presença do Senhor, a presença de Deus entre nós, a gente deve estar conectado, meus irmãos. A gente tem que estar conectado. A gente tem que estar submisso uns aos outros. Sabe, eu sei que falando isso é algo muito bonito, né? E na prática é muito difícil. Eu me submeter a quem é diferente de mim. Eu me submeter a quem talvez tenha menos maturidade espiritual do que eu. Né? Mas o Senhor chama o corpo para estar unido em perfeita unidade, para que haja perfeita unidade, para que nós possamos construir algo sólido juntos. Não eu construir algo no meu particular e os outros que se virem. Não. Nós juntos construímos esse lugar para o Senhor, nós precisamos estar submissos ao mesmo Espírito. Nós precisamos estar submissos uns aos outros, porque o Espírito do Santo está em cada um de nós. Amém? Amém? O Espírito Santo está sobre nós? Então, se o Espírito Santo está sobre nós, eu preciso me submeter àquilo que o Senhor está fazendo através da sua vida. Sabe? E com um espírito de humildade e mansidão. Com humildade e mansidão, meus irmãos. O Senhor tem me constrangido muito a respeito disso. De apesar de todas as coisas que eu vivi com o Senhor, todas as experiências que nós temos, eu não me considerar melhor a ninguém. Eu não me considerar melhor do que o irmão que serve aqui, sabe, numa coisa que o Senhor chamou para fazer ele, que é diferente do que o Senhor me chamou para fazer. Não, eu sou submisso a vocês. Eu oro para que o Espírito me coloque humildade e mansidão a respeito da vida de vocês. E oro para que da mesma forma seja assim entre nós, sabe? Porque Deus, ele vem construindo algo ao longo das gerações. O Senhor vem construindo algo ao longo da geração da missionária Adélia. O Senhor vem construindo algo na geração da irmã Janete. O Senhor vem construindo algo na geração do Elias. O Senhor vem construindo algo na geração do Eric. O Senhor vem construindo algo na geração das crianças que estão ali. E nós não podemos nos desconectar, sabe? Não podemos nos descolar, porque senão nós vamos quebrar um processo que Deus está construindo ao longo das gerações. Sabe? E por isso, o Senhor, ele nos chama para um espírito de unidade. Por isso, meus irmãos, ele está construindo algo. A presença dele está sendo construída de geração em geração. E se eu não concordo, ou se eu não me adapto a alguma coisa que faz parte da forma de enxergar o mundo de uma pessoa ou de outra, e coloco em xeque aquilo que Deus está fazendo, eu preciso retornar para esse lugar de arrependimento. Pedir para que o Senhor tire de mim todo o orgulho, todo o ego, sabe? Ah, Deus está fazendo na minha geração, a geração que passou errou. Não, meus irmãos, não é assim. Não, jovens, não é assim. Nós precisamos nos sentar diante dos mais velhos e ouvir aquilo que eles construíram para o Senhor. Nós precisamos nos sentar diante dos mais velhos e falar o que o Senhor fez na sua geração. Como que você construiu a presença do Senhor na sua geração? Como que foi esse processo de construção? O que você viveu com o Senhor? Os mais velhos para os mais novos. O que você está ouvindo do Senhor? O que Deus tem falado para você esses dias? O que
como que você está querendo construir um lugar para o Senhor estar entre nós? Sabe, como igreja nós precisamos pedir para que o Senhor venha sobre nós com esse espírito de humildade e mansidão. Porque a gente tem enxergado, meu irmão, aí fora, um quebra-pau terrível entre cristãos. Sabe? E é para isso que o Senhor nos chamou como igreja, meus irmãos. É isso que o Senhor quer manifestar para o mundo. Aquilo que nós construímos para o Senhor vai muito além de qualquer outra demanda que existe lá fora. Sabe? E essa construção, ela parte de geração em geração. Né? Em Salmos 145, do 5 ao 4, diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Para que haja esse espírito de unidade perfeita entre nós, nós precisamos nos submeter àquilo que Deus tem feito através das gerações. Deus, ele não constrói nada com divisão. Deus não constrói nada com espírito de divisão entre nós, entre a igreja. Isso, meus irmãos, que eu estou ministrando não é só sobre a respeito da CEPAC. O Senhor colocou isso no meu coração a respeito da igreja dele como um todo. E nós temos parte disso, sabe? Às vezes um irmão lá fora, ele vai precisar mesmo, sabe, que a gente haja dessa forma com o irmão lá fora. Talvez, e eu oro para que o Espírito do Senhor tenha nos levado para esse lugar como igreja aqui. Mas nós somos apenas uma parte da igreja do Senhor. Nós não temos que nos acostumar, nós não temos que nos permitir, sabe, com que esse pensamento de acomodação venha sobre nós, de que se está tudo bem na CEPAC, está tudo bem. Está tudo bem na minha família, está tudo bem, sabe? O Senhor, ele vai fazer algo extraordinário antes da vinda dele, e ele precisa de uma igreja centrada, unida de maneira perfeita, construindo esse lugar para que ele se revele à humanidade. Então, se nós negociarmos esse lugar de família, de conexão no corpo, de coletividade, a gente vai falhar na construção da presença do Senhor. Se eu negociar esse valor de unidade, de família, que Jesus deixou para nós, eu vou falhar nessa construção da presença do Senhor. Eu vou falhar, meus irmãos. Eu vou falhar com vocês, eu vou falhar com o Senhor, porque Deus, ele faz as coisas de maneira completa, de maneira ordenada, né? Ele não faz as coisas simplesmente porque eu quero, ou porque você quer. É por aquilo que Ele quer fazer. E o que Ele deseja de nós é essa unidade perfeita, nessa construção que Ele tem falado para nós fazermos a respeito da presença dEle. Então, quais são as nossas intenções quando nós estamos construindo um lugar para a presença do Senhor habitar individualmente? Quando eu estou aqui na igreja, venho aqui, né? Cada um de nós temos as nossas dificuldades, cada um de nós temos os nossos desafios, cada um de nós temos uma história com o Senhor. E quando nós chegamos aqui, é fato, e isso não tem como negar, que a gente vem com as nossas demandas. Porque nós somos seres humanos e a gente encontra no Senhor a resposta para todos os nossos desafios. Nós encontramos no Senhor a força para a gente vencer. E aí, quando nós viemos para esse lugar, né, nós queremos apenas buscar do Senhor uma resposta e uma ação de acordo com aquilo que eu quero e eu preciso na minha vida. Sabe, veio essa reflexão sobre mim porque talvez a divisão esteja acontecendo no meio da nossa igreja, no meio da igreja do Senhor, por um sentimento egoísta e individual a respeito daquilo que Deus pode fazer. Sabe? É fato que talvez nós estejamos aqui e nós precisamos que o Senhor haja em nosso favor. Mas isso não pode ser, meus irmãos, o fim do meu coração para estar aqui. O motivo final, o Senhor é o motivo final. Aquilo que o Senhor é e aquilo que Ele deseja construir é o motivo final daquilo que eu estou aqui. Sabe? Porque se Ele resolver todos os meus problemas, mas a presença dEle não está sendo construída em mim, de nada vale. Existem diversos textos bíblicos que falam que os ímpios, quando buscam, quando eles têm fé, até eles recebem. Então não é sobre aquilo que Deus pode fazer na minha vida terrena. É sobre aquilo que Ele está construindo comigo e eu estou construindo com Ele a respeito da eternidade. Então, se nós estamos aqui buscando coisas de forma individual, para uma resposta individual, para que eu desfrute de maneira individual, com certeza o Senhor não vai se mover entre nós.
Porque as intenções do nosso coração não estão para aquilo que Ele quer fazer, mas para aquilo que nós queremos que Ele faça. Sabe? E eu sei, meus irmãos, eu sei que o Senhor compreende as intenções do coração e sabe onde aperta, sabe onde o calo está apertando, sabe aonde eu não consigo desfrutar do coletivo porque o individual está difícil. E o Senhor, Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão favorável, que Ele responde a isso que sabe que está te trazendo peso, está te trazendo dificuldade para viver o coletivo. Mas o fim não é esse, sabe? As suas tribulações não é o fim. As minhas dificuldades não é o fim. Deus tem mais do que apenas suprir as minhas necessidades individuais. Deus tem muito mais, e esse muito mais está aqui, ó. Sabe, esse muito mais está aqui. E o Senhor vai repousar a presença dEle de maneira poderosa sobre nós, quando nós estivermos unidos pelo mesmo Espírito, pelo mesmo propósito, com as mesmas intenções, sabe, com a mesma oração. Nesse lugar aqui, nessa igreja, eu vivi coisas poderosas com o Senhor. Sabe onde o Senhor me chamou de forma individual para responder ao coletivo? Foi aqui. Sabe onde eu ouvi meu chamado missionário? Foi aqui. Sabe onde famílias foram transformadas? Foi aqui. Sabe quando essas coisas aconteceram? Quando nós estamos unidos com o mesmo propósito. Sabe quando o Espírito do Senhor veio sobre nós aqui de maneira poderosa, que nós caímos? Quando nós estávamos com o coração no mesmo lugar. Sabe? E eu quero pegar uma palavra que o Isaac trouxe, quando ele ministrou, e isso é algo que eu quero que esteja fincado no meu coração. Aonde nós estivermos, aonde vocês estiverem. Mas que quando nós nos reunirmos para estar na presença do Senhor e para construirmos juntos a presença do Senhor, que não seja só alguns que sintam a presença do Senhor. Sabe? Que nós não viemos aqui no domingo de manhã e seja só alguns que sintam, alguns que falem que presença maravilhosa do Senhor, mas que sejam todos nós, meus irmãos. Sabe? E isso vai dizer qual é a prioridade do nosso coração a respeito desse lugar onde a presença do Senhor desce. Sabe, a prioridade de Deus, ela está no coletivo, meus irmãos. Ela está no coletivo. A prioridade de Deus não está em satisfazer coisas de forma individual, apenas. Né? Porque isso vai afetar, se nós estivermos pensando de maneira individual a presença do Senhor, isso vai afetar o coletivo, vai afetar o corpo, vai afetar a unidade. E a forma como a gente manifesta a presença do Senhor para o mundo. Se nós não estamos unidos de maneira coletiva para essa construção, para esse construir, sabe? Se eu não estou unido com você em verdade, não vai rolar. A gente não vai manifestar a presença do Senhor para o mundo. A gente vai manifestar alguma coisa, mas a verdadeira presença gloriosa do Senhor, não. Sabe? A prioridade de Deus, como eu falei, está no coletivo. E Deus, Ele não abre mão da missão dEle. Ele nunca abriu mão e nem vai abrir mão da missão dEle, por conta da nossa falta de visão, sabe? E a palavra do Senhor tem alguns registros que mostram isso em Josué 7, 24, 25, diz assim, ó: então Josué, com todo o Israel, levou Acambes, neto de Zerá, ao vale de Acor com a prata, o manto, a barra de ouro, e os seus filhos e filhas, e os seus bois e os seus jumentos, e as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Josué disse: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou, depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. O Senhor não abriu mão da sua missão por causa da nossa visão em relação a esse lugar de construir uma presença do Senhor, um lugar para a presença do Senhor. O Senhor estava construindo uma cultura, um lugar para que Ele pudesse habitar entre aquele povo no deserto. E um homem, de maneira egoísta e individual, quis para si coisas que a presença do Senhor poderia trazer. Ele não quis, sabe, o coletivo, ele quis o individual, ele quis somente aquilo que beneficiaria ele mesmo. E o Senhor não abriu mão, sabe, da missão dele e daquilo que ele tem para fazer através da presença dele por causa disso. Ele acabou, ele cortou. Em Atos 5:9 vai falar sobre Ananias e Safira, também de maneira individual, de maneira egoísta, estavam no coletivo, mas para auto-benefício, para benefício próprio. O Senhor também cortou.
O Senhor não abriu mão daquilo que Ele estava fazendo no meio do povo dele. O Senhor não abriu mão da missão dele. O Senhor não abriu mão de uma cultura do reino que Ele quis estabelecer e que até hoje Ele estabelece entre nós por causa da falta de visão de homens. Então Deus está nos chamando para nós podermos olhar para esse lugar de construir de maneira coletiva, unida, em família, sabe? E eu me alegro muito, meus irmãos, porque desde que nós chegamos, nós temos sido convidados e chamados para estar em família com vocês. Sabe? Que Deus seja louvado pela vida de cada irmão, de cada pessoa que, sabe, nos permitiu experimentar daquilo que vocês estão vivendo. A gente, olhando nas redes sociais, os grupos se reunindo em casas, famílias estando juntas, desfrutando da presença do Senhor, ministrando uns aos outros, encontros, reuniões na igreja aqui, sabe? É nesse espírito que nós devemos caminhar, meus irmãos. E nós temos que ir mais profundo nisso. Quais são as minhas intenções em estar nesse lugar de família, nesse lugar onde o Senhor se revela como família, em comunidade? Quais são as nossas intenções quando nós participamos disso? Eu quero apenas que Deus faça a minha vida se tornar cômoda e tranquila? Ou eu quero desfrutar de fato daquilo que Deus está fazendo no meio dessa família, no meio desse lugar? Sabe? Então, como eu falei no começo, o Senhor, Ele lá no fim, Ele traz uma promessa em Malaquias 4:6 que fala a respeito desse lugar de família. Ele fala que quando viesse o espírito, de Elias, ele fala assim, ele fará com que os corações de pais se voltem aos filhos e o coração dos filhos para com seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Então, um versículo antes fala que antes de vir um espírito de Elias, que seria aquele que anuncia a vida do Senhor, como nós estamos nesses dias, com um espírito de precursores. O Senhor tem levantado homens, uma geração de precursores para anunciar essa vinda dele sobre nós. E ele fala que antes que esse dia aconteça, o coração dos pais se voltará aos seus filhos e o coração dos filhos se voltará aos seus pais. O Senhor está falando, antes que esse dia aconteça, vai haver um espírito de unidade. Antes que esse dia aconteça, vai haver um espírito onde todos estão caminhando com o mesmo propósito, onde todos estão olhando para o mesmo lugar, onde todos estão construindo a mesma coisa, onde todos estão construindo com a mesma intenção de coração, sabe? Então, o Senhor, nos últimos dias, Ele vai fazer com que a igreja dele se una de maneira perfeita e verdadeira, sabe? Não vai importar as denominações, não vão importar as doutrinas, tudo que é secundário vai ficar para trás, porque nós vamos estar de fato engajados em com que a presença do Senhor seja manifesta entre os homens. Amém? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estão com sono? Pensei que eu vi um amém. Já estou concluindo. Então Deus, Ele chamou alguns homens. Deus não chamou alguns homens apenas. Deus não chamou só alguns apóstolos. Deus não chamou só alguns pastores para construir esse lugar, para a presença dEle. Deus não chamou só a CEPAC. Deus não chamou só a nossa denominação para construir esse lugar para o Senhor. Deus, Ele chamou a igreja integral dEle. Ele chamou o corpo, sabe, de maneira integral para construir esse lugar para Ele habitar nessa nação. Nesse lugar onde nós estamos. O Senhor, Ele nos chamou, meus irmãos, para a gente poder fazer, sabe? E se nós, de fato, estamos vivendo isso, nós temos uma responsabilidade de carregar isso para onde nós vamos. Se de fato nós, como igreja aqui, comunidade local, estamos vivendo isso entre nós, nós temos essa responsabilidade de ter esse mesmo espírito lá. Porque o Paracletos, ele está em você. E existem irmãos nossos que estão lá fora, que não estão construindo esse lugar para o Senhor habitar. E nós estamos carregando isso conosco, que a gente precisa manifestar isso para esses nossos irmãos. Nós precisamos ser luz, não só para aqueles que estão nas trevas, mas para aqueles que estão começando a entrar nas trevas. Nós precisamos ser luz, meus irmãos, aonde for, como for a respeito disso. Se nós estamos vivendo de fato uma unidade no Senhor, a unidade da igreja no Senhor, construindo esse lugar em unidade, nós precisamos estar juntos.
E nós precisamos manifestar isso juntos lá fora. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo algo a respeito dessa palavra, sabe? Que o Senhor trouxe no meu coração. Deus, Ele está levantando entre nós aqui nesses dias homens e mulheres como Bezalel, sabe? Que recebem o Espírito do Senhor para construir de forma capacitada um lugar belo, um lugar lindo, um lugar glorioso para que a presença do Senhor possa habitar. Eu oro e creio que o Senhor vai derramar esse Espírito, sabe, que é capacitado para construir esse lugar, assim como Bezalel construiu um lugar para que a presença do Senhor habitasse. Recebeu do Senhor capacitação, eu oro para que haja entre nós, homens e mulheres assim. Que sejam zelosos com esse lugar que está construindo para o Senhor. Que façam adornos para esse lugar onde está sendo construído para o Senhor. Sabe, que tenham um zelo, cuidado mesmo com essa presença do Senhor. Para que faça com que os homens olhem para esse lugar onde nós estamos construídos de maneira unida. Com esse Espírito, sabe? E faça com que os homens o adorem, os homens o reconheçam, vejam que a presença do Senhor está lá. Está aqui. Em nome de Jesus. Então Deus nos chama, meus irmãos, eu quero terminar com essa palavra. Deus nos chama para construir esse lugar, para Ele habitar juntos, unidos, em unidade e em família. Ele nos capacitou com o seu Espírito para isso. Deus te capacitou com o Espírito dele para isso. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja. Esse Espírito do Senhor vem sobre nós com unidade, em unidade, para que nós possamos construir esse lugar para Ele habitar. Vamos junto? Amém? Essa frase nunca fez tanto sentido, né? Vamos juntos construir um lugar para o Senhor? Amém, meus irmãos. Que essa palavra se cumpra nos nossos dias. Que eu possa ver com os meus olhos a igreja do Senhor unida, construindo esse lugar para que Ele venha. Em nome de Jesus.